Vamos falar de esporte agora para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para quem está acompanhando também. Que final de semana movimentado. Verdade. Vamos começar falando do tricolor gaúcho, que teve 2 jogos nesse fim de semana pelo estadual, né? Na verdade, jogou na sexta-feira e jogou ontem contra o Caxias e contra o Novo Hamburgo, é isso? Exatamente isso. 2 jogos sem a definição do novo treinador. Os 2 jogos sob o comando do Thiago Gomes, treinador da transição. Na sexta-feira o Grêmio empatou com o Caxias e ontem venceu por 3-1 o time do Novo Hamburgo. Vamos ver a fala do Thiago Gomes, é isso? Isso treinador aí. interino do Grêmio, sobre o Caxias, a gravação da sexta-noite, e na sequência a gente já vê, do Novo Hamburgo, e na sequência a gravação do Caxias, aí que foi ontem à noite. O Thiago falou sobre os 2 jogos, vamos acompanhar. Gostaria de agradecer, o presidente, a Amodeu, todo o conselho de administração do clube, meus diretores, e pela oportunidade, pela confiança, que a direção deu no meu trabalho para a gente hoje estar representando o Grêmio nesse jogo do Campeonato Gaúcho. Também quero agradecer ao Renato, todo esse período foi muito importante para mim, esse aprendizado, esse trabalho com ele, foi algo que acrescentou muito para minha carreira e fico muito feliz hoje de estar podendo colaborar um pouquinho aqui nesse processo. Nós conseguimos, assim, Gabardo, anular totalmente o que o Caxias iria propor. Acho que com pouco tempo de trabalho, a gente ali, em uma sessão de treino, trabalhou bola parada, trabalhou como o Caxias pretendia nos atacar, como o Caxias pretendia nos marcar, e acredito que os atletas foram sensacionais nesse sentido, conseguiram realizar exatamente o que nós pensamos para o jogo. Claro que o jogo não foi um jogo tecnicamente muito bom, pelo fato de ser um jogo muito pegado, muito competitivo, o campo está um pouco irregular também, jogo com 60 faltas, então é um número muito alto, jogo muito parado, muito fragmentado, então isso dificulta o estilo de jogo do Grêmio. O Grêmio que vem há anos trabalhando com o Renato nessa forma de jogar um jogo apoiado, um jogo de construção, e nós tentamos manter a manutenção do trabalho vitorioso do Renato. Agora, o gramado não ajudou e o jogo muito faltoso prejudicou muito, e a direção me passou que eu vou fazer esse jogo, vou fazer o outro, mas em nenhum momento falou quando eu devo finalizar esse processo interino. Então eu estou à disposição, falei para o presidente, para o Amodeu, estou à disposição para ajudar, os atletas me receberam muito bem, então acho que é por aí. O tempo, colocar alguns detalhes que pedimos no treinamento, a nível de saída de jogo, de construção, claro que é pouquíssimo tempo para treinar, muito difícil, e a recepção dos atletas foi fantástica, o grupo é muito bom, esse grupo é sensacional pela forma que trabalhou nesses dias, os dias difíceis para todos, a sequência de jogos, pouca recuperação, e principalmente a gente precisava fazer um bom jogo, o primeiro tempo muito bom, de luxo, pressionando, retomando em cima, com uma ação pós-perda agressiva, que é um conceito que eu pedi bastante para eles, a gente tentar retomar essa bola em menos de 5 segundos no ataque. Sobre a permanência, eu continuo trabalhando, não tem nada definido até quando, eu vou continuar trabalhando até a direção que acha necessário a minha participação, eu estou aqui para ajudar. Muito bem, Eric, o que dá para falar desse treinador do Grêmio aí? Será que esse rapaz vai ficar? É o treinador da transição, ele está treinando o Grêmio apenas nesse período em que o Grêmio ainda não divulgou quem vai ser o substituto do Renato. Foram 2 apresentações, eu acho que até meio que esperadas, no jogo contra o Caxias, um time muito próximo das categorias de base, com um time bem diferente. Contra o Novo Hamburgo já teve a presença de alguns titulares, ou pelo menos que trabalharam com o Renato num grupo principal. Não dá para dizer muita coisa, eu acho que o Grêmio conseguiu a classificação já nessa penúltima rodada, lembrando que a última rodada vai ser decidida aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa, e o Grêmio já está classificado, agora com o Thiago Gomes conseguiu fazer um bom jogo sim com o Novo Hamburgo, o jogo contra o Caxias foi ruim, é bom lembrar que o Caxias também é o próximo adversário do Ipiranga, mas agora o mais interessante dizer é que Romildo Bolzan deu coletiva de imprensa ontem e falou sobre o novo treinador, confirmando que o CEO do clube já havia falado, Carlos Amodeu, de que o Grêmio ainda não tem a definição de quem será esse novo nome. É fato que nos bastidores a imprensa já tem falado que Thiago Nunes, ex-treinador,
do Atlético Paranaense, também treinou o Corinthians, deve ser o nome mais cotado para assumir a vaga do técnico Renato Portaluppi. É bom lembrar que está sem clube, é um treinador que cabe ao perfil dito por Amodeu e também por Romildo Bolzan, um cara que trabalha com as categorias de base, então isso agregaria muito ao Grêmio e agregaria muito também ao que a direção entende como correto para que os objetivos da direção sejam os mesmos que o do treinador também. Então é bom lembrar que o Grêmio ainda não tem essa definição, precisa ainda definir a questão política administrativa, porque ainda não tem o vice-presidente. É provável que ainda nessa semana nós já teremos a definição desse novo nome por parte do Grêmio. Vamos ver o presidente, então? Significa, esse roteiro que tu colocaste é um roteiro que vocês comentam e tal, mas o roteiro do Grêmio, a forma como o Grêmio vai tratar o tema é outra. O Grêmio vai tratar, em primeiro lugar, da questão política, da questão do provimento dos cargos, daquilo que diz respeito a uma vice-presidente de futebol, mais outras situações, e depois o Grêmio vai tratar com o vice-presidente de futebol escolhido e aceito uma forma de trabalhar, inclusive o treinador. Então a premissa não é essa. A premissa primeiro é o aspecto político da constituição do departamento, da formatação da governança do departamento, depois então vem a discussão do treinador. Isso é que está definido. E vai ser dessa maneira. Não tem essa situação de anunciar treinador tal, colocar a situação do treinador que já está praticamente quando vai ser anunciado. Não vou ser eu que vou anunciar, vai ser o novo vice-presidente de futebol e isso depois, no momento oportuno, quando essas coisas estiverem mais claras para todo mundo, ele tomará essas providências. Tá aí, viu? Bom, você viu que travou um pouquinho a imagem, né? Porque a transmissão foi feita pela internet. Aí nosso sinal de recepção acabou travando um pouquinho, mas deu para ouvir a palavra do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Vamos falar do Internacional agora. O Colorado joga pela Libertadores, meu querido Eric. Joga pela Libertadores. Na última entrevista coletiva que o Thiago Galhardo fez 3 gols contra o Aimoré, e agora os jogadores do Inter falam sobre esse jogo na terça-feira. Todo mundo espera que o Inter comece com o pé direito. É um jogo que acontece na Bolívia contra o Always Ready às 19h15, fora de casa. O Inter tem tudo para começar com o pé direito. O que se sabe nos bastidores é que me parece que há um certo desconforto com o grupo de atletas. Isso é uma informação que, pelo menos até agora, não procede de nenhuma forma, mas é um comentário que se tem nos bastidores, que esse rodízio de jogadores que vem sendo feito pelo técnico Miguel Ângelo Ramírez não tem agradado a todos. Isso é uma coisa que até nós, quando vamos falar sobre o Inter, é difícil até pensar em um time que seja definitivamente titular. E isso tem incomodado alguns atletas. É bom lembrar que o Tyson, que é novo reforço, é um jogador que pode jogar por várias posições, mas que ainda vai ser preciso ele entrar em campo para saber onde ele vai jogar. E essa indefinição por parte de quem joga em qual lugar é uma coisa que tem incomodado o grupo de atletas do Inter. Mas, em contrapartida, o Inter já está classificado, está com tudo pronto para começar na Libertadores, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai começar com o pé direito. E o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, deu uma entrevista coletiva ontem à tarde falando sobre a preparação do Colorado aí para a estreia da Libertadores. Segundo ele, o time está pronto. Sim, a gente vem trabalhando, começamos ontem a preparar o nosso jogo. Sabemos que a altitude é uma adversidade dentro da Copa Libertadores, mas o adversário é o Always Ready e a gente está preparando o jogo conforme o time que vamos enfrentar, né? Então, Miguel está nos dando todas as opções para que a gente possa fazer um grande jogo e voltar com a vitória para Porto Alegre. Muito bem. Internacional, só para o pessoal ficar com a agendinha pronta. Internacional e o... Como é que fala o outro nome? Always Ready. Meu Deus do céu. Vai jogar quando esse time aí? Joga amanhã, então, na terça-feira, contra o Always Ready, na Bolívia. É um time boliviano. Na altitude vai jogar 19h15. Amanhã o Internacional joga. Mas quem joga hoje é Ipiranga e Caxias. Olha, o Canarinho treinou no domingo, está se preparando para esse jogo decisivo. As duas equipes estão, se fosse uma corrida de cavalo, cabeça a cabeça, hein? Perdão, Leandro. O jogo acontece na terça-feira também. Na terça-feira. Na terça. Então, tá. Vamos acompanhar agora e ver como é que foi o treino do Ipiranga.
O Ipiranga treinou neste domingo para enfrentar o Caxias na próxima terça-feira. Essa será a penúltima rodada do Canarinho na fase inicial de grupos. A partida está marcada para as 8 da noite no Estádio Centenário. Os times brigam por uma vaga na próxima fase da competição, em que se classificam os 4 melhores. O Ipiranga, neste momento na tabela do campeonato, é o terceiro colocado com 18 pontos. O Caxias segue logo atrás na 4ª colocação, também com 18 pontos. A única diferença entre as duas equipes é o saldo de gols. Muito bem, eu já estava querendo que hoje fosse terça, que daí amanhã era feriado. Brincadeira. Bom, vamos falar o seguinte, vamos falar desse time do Ipiranga. Tu falei antes, né, que estão aí, a gente pode ver na reportagem. Os dois times estão cabeça a cabeça, só o saldo de gols que mantém o Ipiranga na frente. É isso aí, falar sobre esse treino, porque eu estive lá ontem, no domingo, treino que começou às 10 horas e que foi até um pouco longo, quase próximo do meio-dia. Fazia bastante vento, inclusive, não foi um treino que teve muitas complicações, mas o que dá para dizer sobre essa última preparação do Ipiranga, que jogou lá na semana passada, na sexta, com o Esportivo, e teve essa semana inteira de folga. O que dá para dizer é o retorno dos atletas que acabaram não jogando no Montanha dos Vinhedos e que vão estar à disposição do Júnior Rocha para esse jogo que acontece amanhã lá no Centenário, em Caxias do Sul. O retorno do zagueiro Rinaldo, que ontem treinou normalmente, deve ser titular. Zé Mário e Micael amarelados devem voltar ao time principal. Cristiano, lesionado, possivelmente não vai jogar, e também o Clayton, que depois de passar por um processo cirúrgico, agora se recupera. Imagino que só vai voltar a jogar na Série C. O Ipiranga treinou ontem praticamente mais de 1h30, com estratégias. Imagino que vamos ter um time, em comparação, Caxias e Ipiranga, e depois nós vamos falar mais sobre isso. O Ipiranga é um time leve e o Caxias é um time muito preso, que gosta de jogar na força física, é um time de imposição. Agora o Ipiranga, eu acho que, como o Júnior Rocha treinou ontem, tem tudo para seguir adiante com uma estratégia bem montada, porque precisa do resultado. Um empate não seria mau negócio, agora precisa vencer. Vamos falar do Atlântico, do campo para as quadras. Faz tempo que a gente não fala do Galo, mas o Atlântico conheceu os adversários da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal. A transmissão foi feita pela TVE, nossa parceira. Vamos acompanhar e ver como é que foi esse sorteio. O Atlântico de Erechim conheceu na tarde desta sexta-feira os seus adversários na fase de grupos do Campeonato Gaúcho de Futsal 2021. A competição tem 18 clubes de 18 municípios do estado. O Galo está no Grupo A e terá pela frente a MF Marau, a Fux de Seberi, o Lagoa Esporte Clube de Lagoa Vermelha, o Horizontina, a Uruguaianense de Uruguaiana, a SASE de Selbach, a AVF de Vacaria, além do Passo Fundo Futsal. A fórmula do campeonato prevê que um time de cada grupo será rebaixado para a Série B de 2022. Os outros 8 melhores classificados formarão os cruzamentos da fase das oitavas de finais, iniciando o mata-mata da competição. O início da disputa está marcado para o dia 5 de junho. Muito bem, Eric. Tu conseguiu dar uma olhadinha nesses grupos aí? O que tu achou desse grupo do Galo? Eu achei um grupo que, em comparação com as equipes que nós temos disputando a competição, é um grupo que o Atlântico não vai ter muita dificuldade. Isso é muito claro quando se fala alguns times, como por exemplo o Passo Fundo, que vão fazer clássicos. Eu achei interessante. Não dá para se aprofundar muito nesse grupo, porque nós ainda teremos algum tempo aí para falar sobre ele. Agora, quando o Atlântico entra em quadra por competições estaduais, e eu falei isso no ano passado, que o Atlântico foi eliminado precocemente, o Atlântico não estar entre os quatro finalistas de qualquer competição estadual, para mim, é algo terrível. Então o Atlântico se prepara. O que nós esperamos é a volta do futsal, e certamente teremos novas informações ainda nessa semana. Até porque, comparado, se o Atlântico fosse um time de futebol, o Atlântico estaria na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Um time de ponta aí no futsal nacional. Muito bem, obrigado, Eric. 5 da tarde tem Virando o Jogo, não é? Tem mais Virando o Jogo. Tem informações sobre dupla Grenal, o Inter que joga amanhã, o Grêmio também, que muito se falou sobre uma rescisão do contrato com o Maicon. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, sobre Ipiranga às 17 horas. Previsão do tempo agora para você com a Taiane do Carmo. Veja como fica o tempo ainda no dia de hoje.